Olá, meu povo! No dicionário jurídico de hoje, a gente vai falar de 3 figuras importantíssimas para uma democracia direta, que é o caso desse nosso Brasil varonil. Então, já deixa seu like aí embaixo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos lá! Bom, primeiramente eu saliento com vocês que dentro de uma democracia direta é importante a participação popular nas diversas camadas do Estado, ok? E é para isso que a gente tem no artigo 14 da nossa Constituição Federal 3 institutos muito importantes para assegurar essa participação popular, que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Vamos começar então pelo plebiscito. Oh, que belo nome, Juliana, mas o que é um plebiscito? Um plebiscito é uma consulta popular feita antes de se elaborar uma lei acerca de um determinado assunto. Ou seja, você convoca a população para que ela se manifeste acerca daquele assunto antes da lei ser produzida. Bom, e esse instituto remonta a tempos antigos, em que significava o decreto da plebe, plebiscito. Lindo, né? Então, esse decreto da plebe, o decreto do povo, serve para expressar a opinião do povo acerca daquele assunto, antes que ele seja regulado pelo legislativo, ok? Bom, o plebiscito está previsto no inciso 1 do artigo 14 da nossa Constituição, que está situado dentro do capítulo dos direitos políticos, ok? Bom, e além disso, a matéria foi regulada também pela Lei 9.709 de 98, que ela regulamentou tanto o plebiscito como o referendo como a iniciativa popular, ok? Bom, a nossa primeira Constituição brasileira a prever o Instituto do Plebiscito foi a Constituição de 1937. E aí, durante o caminho, esse instituto sumiu, depois voltou, e hoje ele é consagrado na nossa Constituição de 1988. Ok, Chu, lindo, maravilhoso, mas como que um plebiscito é convocado? Quem pode convocar? Por que ele é convocado? Vamos lá então. Bom, meus pequenos gafanhotos, existem algumas possibilidades de convocação do tal do plebiscito. Mas eu já saliento com vocês que o plebiscito ele é de iniciativa do Legislativo, de competência do Congresso Nacional mais especificamente, sendo necessário pelo menos 1/3 de pelo menos uma das suas casas para que seja convocado esse plebiscito. E essa convocação ela é feita por meio de decreto legislativo. Ok, Chu, quem faz é o Congresso Nacional, 1/3 de uma das casas, ok, mas quando? Isso deve ser feito quando se quiser ouvir o que tem a população a dizer sobre um determinado assunto de grande relevância e interesse da população nacional. Bom, então quando a gente tiver um tema de interesse nacional, o Congresso Nacional pode, saliento aqui com vocês, pode convocar um plebiscito. Mas existem situações em que o Legislativo é obrigado a convocar um plebiscito. E qual é essa situação? Essa situação é quando a gente estiver tratando de desmembramento, incorporação ou criação de estados ou territórios federais. Estados ou territórios da federação. Bom, a verdade é que plebiscito de âmbito nacional até hoje, desde a Constituição de 1988, a gente só teve um, que foi o plebiscito de 1993. E questionou a população a questão do sistema e forma de governo que a gente adotaria no Brasil. Isso estava previsto lá no ADCT, que é o Ato das Disposições Transitórias Constitucionais, que nada mais é do que uma série de normas que tratam daquele período de adaptação a uma nova ordem constitucional. Ou seja, quando a gente tem uma nova Constituição, é necessário que a gente tenha algumas regras de transição. E dentre essas regras de transição, estava previsto que 5 anos depois da promulgação da Constituição de 88, a gente teria esse plebiscito para decidir forma e sistema de governo se manteria ou se modificaria. Então foi questionada a população se o Brasil seria uma república ou uma monarquia e se o sistema adotado seria o presidencialismo ou parlamentarismo. Bom, como vocês já sabem, nós somos uma república presidencialista. Mais recentemente, em 2011, a população do estado do Pará
foi questionada acerca da divisão do estado em 3 estados, que seria o estado do Pará, Tapajós e Carajás. Bom, nesse plebiscito, 66% da população do estado paraense votou pela manutenção do estado como estava, ou seja, pelo não desmembramento do estado do Pará. Então fica claro que também que é possível que o plebiscito ocorra em âmbito estadual, ok? Sendo nesse caso consultada a população interessada naquilo que vai ser decidido no estado. E não sendo necessário que a gente consulte a população nacional inteira, até porque acho que nem faria muito sentido, porque quem tá morando no Rio de Janeiro não tem nada a ver com a divisão do estado do Pará, certo? Vamos falar agora então do tal do referendo. Qual que é a diferença, Juliana, plebiscito e referendo? O referendo, ao contrário do plebiscito, ele acontece como uma consulta também, mas depois que a lei já foi elaborada. Ou seja, a gente já tem um projeto legislativo pronto que vai ser levado à população para que ela referende ou não aquilo que foi estabelecido na lei. Bom, essa previsão também está no artigo 14 da Constituição, só que prevista no inciso 2, e também é regulamentada pela Lei 9.709 de 98. E aqui no Brasil a gente teve um referendo relativamente recente, que levou à votação popular o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que tratava da questão de vendas de armas de fogo e munição no território nacional. Bom, e a maioria da população brasileira rejeitou essa proibição. Um ponto importante que eu preciso salientar aqui com vocês é que o legislativo, uma vez que ele leva alguma coisa a uma consulta popular, ele fica adstrito ao que a população estabelecer ali. Ou seja, se houver uma votação, por exemplo, se houver um novo plebiscito perguntando à população se eles querem manter o presidencialismo ou se eles querem mudar para uma monarquia, e for escolhido que querem uma monarquia, o legislativo tem que cumprir aquilo que foi escolhido pela população. Somente sendo possível mudar esse resultado por meio de uma nova consulta popular, ok? Mas eu acho aqui que vem o momento em que o povo brasileiro se levanta e diz: Juliana, chuchu, eu não fazia a menor ideia disso. Eu não sabia que podia haver um projeto de lei de iniciativa do povo. Pois bem, pequeno gafanhoto, no inciso 3 do artigo 14 da Constituição Federal e também na regulamentação da Lei 9.709 de 98, temos a possibilidade de uma lei de iniciativa popular. Sim, e já aconteceu algumas vezes aqui no Brasil, mas a gente vai chegar nisso mais adiante. Verdade que esse não é um caminho assim muito utilizado, porque existem alguns requisitos para que essa lei possa chegar à Câmara dos Deputados, mas vamos lá então. É necessário que se manifeste 1% do eleitorado nacional, dividido em pelo menos 5 estados, com mais de 3/10 dos eleitores de cada um desses estados, e tratar apenas de um só assunto. Bom, essa porcentagem que a gente falou, várias porcentagens, equivaleria a cerca, hoje, de 1,5 milhões de assinaturas de brasileiros. E uma vez que a gente teria esse número de assinaturas, o projeto seria encaminhado para a Câmara dos Deputados. Isso está previsto no artigo 13 da Lei 9.709 de 98. E aí, chegando na Câmara dos Deputados, se passaria pelo processo legislativo comum. Bom, até hoje no Brasil, a gente teve 4 projetos de lei de iniciativa popular que se transformaram efetivamente em leis. E você com certeza conhece algum deles. Bom, a primeira foi a Lei 8.930 de 94. Que ficou conhecida depois do assassinato de Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, a atriz da Globo, quando ela foi brutalmente assassinada em 1992. E o homicídio qualificado, ele não constava no rol da Lei de Crimes Hediondos. Então, essa alteração legislativa de iniciativa popular tornou o homicídio qualificado também um crime hediondo. A gente teve também a Lei 9.840 de 99, que ficou conhecida como a Lei de Combate à Compra de Votos. A outra lei que a gente teve foi a Lei 11.124 de 2005, que criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, visando poder combater o déficit de moradia no Brasil, que a gente tem uma população muito maior do que o número de moradias. Por fim, a gente teve a Lei Complementar 135 de 2010, a famosa Lei da Ficha Limpa. Sim, ela foi uma lei de iniciativa popular. Bom, mas por que eu vim aqui falar desses mecanismos com vocês? Venho falar na semana que vem sobre o plebiscito que aconteceu no Chile, agora recentemente,
que visou revogar a Constituição de Pinochet e convocar uma nova Assembleia Constituinte para que a gente pudesse ter, então, uma nova ordem constitucional dentro do estado do Chile. Isso porque, gente, conforme as mudanças sociais vêm acontecendo, às vezes a nossa Constituição não se adequa mais ao nosso país. Então, a gente precisa passar por um novo processo constituinte para chegar a uma nova Constituição. Então, na segunda-feira a gente se encontra aqui para falar sobre isso. E até lá, eu deixo vocês com esses institutos que são tão importantes para a nossa democracia. E deixo aqui no ar um recado. Será que a gente poderia, no Brasil, hoje, passar por um plebiscito para reformar a ordem constitucional? Você acha que seria cabível? Me conta aí nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar seu like e compartilhar com seus amigos esse vídeo. Tchau, tchau!